O Abel Neto é coisa nossa. Chega, já apresentou. Abel Neto é coisa nossa. Bota ele agora. Cuidado, Abel. Bota agora Cuidado. rodar. Seja bem-vindo, Abel Neto. Melhor Seja não. bem-vindo, Abel Neto. Obrigado, muito obrigado. Agora também acabou a paz. Agora vamos pra porrada. Olha só, mande mensagem pra gente, hashtag FS Rádio Brasil, WhatsApps 011 99390 4545. Daqui a pouco nós vamos falar da situação do Fábio Carilli, mas vamos falar agora do jogo do Corinthians. Eu acho que de bom foi a atuação do Mantuan, que mais uma vez jogou muito, o gol do Roger, que fez o primeiro. Gol de cabeça. Agora, que jogo ruim, Pascoal. Contrariando algumas pessoas que achavam que o Mantuan não tinha condições de jogar no time do Corinthians. Já começa dando ele nem começou. Eu não falei nome de ninguém. Mas diferente do Cidadão, eu não falei nome de ninguém. Eu tinha criticado o Mantuan e ele tá jogando muito. Parabéns, Mantuan. Deixa eu falar um negócio. Psicologia reversa. Eu não... Não caiu o braço, ó. Gente do céu, eu não critiquei Nunca ninguém. critiquei. Isso quem disse foi, não cagueto ninguém. Eu não deduro ninguém. Você sabe que eu não cagueto ninguém. Mas tinha gente que não queria. Queria o Pedrinho no banco, depois entrando isso eu nunca eventualmente. Aí depois isso foi o o senhor que Mantuan. pagou pau pro Carilli. O Mantuan. Cara, o programa nem começou. O senhor que tem a personalidade de ele pediu assumir pra eu os seus falar, B.O. deixa eu falar. Mas não me Segura a ataque. sua onda um pouquinho. Assuma Só a sua um pouquinho, responsa. segura um pouco. Quem pediu o Pedrinho no banco A foi o gente fala senhor. do Corinthians e fica agitado, rapaz. Dá uma Não, tremedeira eu não. nele, Eu não sei não. porquê. Jesus. Quem foi que pediu o Pedrinho no banco, falando que o Carilli Vou tava falar um certo? negócio, vou falar um negócio pra você. O gol do Roger no meio da zaga, uma falha terrível da zaga. É o gol do Roger de cabeça. Valeu. Golaço. O Sport reclama de um gol, o Sport reclama de uma jogada que aconteceu na etapa complementar, que para o Sport foi gol O e tal. esporte pro mundo, né? Pro esporte e pro resto do planeta. A arbitragem não deu. Agora, o lateral esquerdo do Corinthians não pode tomar um come desse, gente. Não dá. Quem é? O Sid Clay? Não, foi o Capixaba. O Juninho Capixaba. Capixaba que jogou Não dá. na verdade. Que o senhor Ele não disse que era um pode bom investimento estampar- pagar 10 anos Não, nele. nunca disse. O senhor disse que era um Você bom está enganado. investimento. Eu achei caro demais. Caro demais. Esse cara custou quase 10 milhões pro Corinthians. Ele e o goleiro Mas que por o que Corinthians não mandou, pode 10 levar um milhões. come desse? Outro jogador não pode driblar. Jogador, Se fica é um em pé. jogador do outro- Fica em pé. Um lateral esquerdo de categoria, fica em pé, cara. Não vai estampar o bumbum aí no não chão. seria o cara, Juninho Capixaba. Entendeu? Mas é que eu tô falando. Custou 10 milhões, custou baratinho não. Aí e depois... Anularam esse gol? Anularam. Tá brincando? Foi anulado o gol. O gol foi anulado. Essa é a reclamação. Mas passa rápido, aqui na edição passa rápido. aqui Não, repete. já, ninguém repetiu. Não repete. Cadê o gol anulado? Os melhores tem que repetir 100 mil vezes, que nem vocês repetem. Mantuan Às vezes saiu uma no primeiro tempo, uma bola na cara do gol. Você viu que jogada que ele fez, mano? Sim, o Mantuan individual, tá jogando puxou bem. por dentro a jogada. O jogo foi muito fez uma ruim. jogada- Sim. Tecnicamente foi foi um muito jogo ruim. fraco. Olha lá o jogador no Mantuan, ó. Saiu por dentro e bateu de canhota, ó. Tirou tinta da trave. Lembrando Carlos Alberto Torres e Leandro. Ele é alto também, jogador alto como o Leandro, como o Carlos Alberto. Acho que a lamentação do torcedor do Corinthians, o Walter foi goleiro, também tem gente que não gosta, mas o goleiro do Corinthians, foi poupado, o Cássio, foi descansar com a família, porque hoje se apresenta a seleção brasileira. Depois da grande surpresa que ele teve na comemoração. Você viu a surpresa? Foi uma surpresa incrível, né? E mostramos aqui. A mulher dele sabia, mas ele não sabia. Espanto, né? A família dele sabia. Fui convocado. E o time do Corinthians jogou uma partida abaixo da crítica. Para mim, o Corinthians é muito melhor do que isso aí que a gente viu nessa partida. Mas jogou cheio de reserva. É. Pô. Jogou cheio de reserva. Cheio de reserva. Se joga com titular, com certeza. Com certeza também não dá pra dizer, né? Esse é o gol? Essa bola não saiu quando bateu esse canteiro? Não, tá louco. Saiu por Os onde? caras estão reclamando Por disso? trás do Não, gol. não. O Sport reclama no segundo tempo de uma Não, jogada. mas se olhar com a câmera... ó, Não. Bola vem pra dentro Aonde do a bola campo. saiu, ô cego? A bola Mas vem pra dentro do campo. Ô Pascoal, não dá nem pra criticar o fato do Corinthians ter utilizado um time misto pra jogar contra o Sport. O Corinthians ele vem de uma sequência de 3 jogos aí que foram, Claro, que então foram uma jogos viagem extremamente longa aí pra importantes. Venezuela. Você tinha lá o Vitória, que era um confronto decisivo pela Copa do Brasil pra avançar na direção das quartas. O Corinthians conseguiu O avançar. jogo da Libertadores. Não, Palmeiras, que era um adversário extremamente difícil dentro do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians Jogou também não em poderia casa. perder. Ganhou. Tá certo? Porque depois ia ter o jogo contra o Lara, jogando na Venezuela, que dependendo do que acontece no Clássico, você sabe que o time chega pressionado para jogar na Venezuela. O Corinthians colocou a equipe titular contra o Palmeiras, ganhou do Palmeiras também. Chega contra o Lara na Venezuela, consegue uma vitória brilhante, 7-2. Pascoal, era natural que em determinado momento você tenha que poupar alguns jogadores. E o Corinthians, nessa trinca de jogos importantes que fez,
Foi bem, cara. Ganhou os três. Então, nesse jogo, claro, tinha chance de poder vencer o Sport. Dos três, ganhou 2 em casa e 1 fora. Sim, isso mostra as partidas que o Corinthians tem feito, Pascoal. Ô, Abel Neto, Tá jogando você com propriedade. está acreditando no Corinthians para esse ano, de novo ou não? Sim, principalmente se o Fábio Carille continuar como técnico. Acho que o Corinthians tem tudo, é um dos melhores elencos do Brasil. Corinthians e o Grêmio. Todo mundo fala do Palmeiras, do Flamengo, com razão, mas Corinthians e Grêmio são os times que, além de jogar bem, têm vencido, têm tido sucesso, né? Nos campeonatos. O Grêmio na Libertadores, na Copa do Brasil, o Corinthians no Brasileirão, no Paulistão. Então eu acredito no Corinthians, sim. Acho que esse gol do Roger, principalmente, foi muito importante para ele, porque a gente sabe a pressão que enfrenta um jogador no Corinthians, ainda mais o jogador na posição dele, né? O Carille, até depois do jogo, dizia que o Roger ainda não teve sorte de jogar lá com o time considerado titular, mas ontem mesmo num time que não tem entrosamento, né? Ele conseguiu fazer um gol importante, não conseguiu a vitória, e a gente sabe como é que é a cornetagem, principalmente com atacantes do Corinthians. Eu lembro aqui do Wagner Love, o que tinha de gente cornetando o Wagner Love. Aqui nessa mesa tem? Isso é muito longe. Quando chegou o jogo. Esse é a rica. O Wagner Love, o que tinha de gente que cornetava o Wagner Love, chegou na reta o Wagner final Love e ele foi bem demais. fez 3 intertemporadas. Não, mas Wagner Love Ou não? Eu critiquei o jogo. Eu tô falando uma coisa que ele não fez. Mas ele arrebentou ou não arrebentou no final? Pera um pouquinho. Para recuperar o peso, ele fez 3 intertemporadas, ou não? Não foi o peso. Mas na hora do vamos ver, Pascoal, ele resolveu. Resolveu no final do campeonato, resolveu. No campeonato ele O resolveu. Jô é quando uma chegou, outra também questão. era desacreditado, Isso. porque ele estava muito tempo Então, parado. aqui, como a gente não acusa ninguém, teve gente que não gostou da contratação. De quem? Do Jô? Do jogo eu critiquei. Do jogo eu critiquei também. Já se entregou, Não, mas, ô Abel, era um momento que a torcida inteira do Corinthians estava com a pulga atrás da orelha. O Jô, ele estava vindo aí de uma má temporada na China, ele era banco, ele estava sendo relacionado. Justificava. O Abel já sabe a história. Mas explicava da vida, de novo, a gente já sabe essa história de cor de salteado. Não, é porque ele me atacou. É igual assistir o Titanic, a gente já sabe. Não, mas a situação do Jô causava realmente aí uma... Vai, fala do João um pouco. Eu só lembrei o Jô e o Wagner Love para falar do Roger. Vai dormir você também, Abel. Você vai colocar o cara. Não, mas o Roger, é que ele chegou num momento, o Roger ele vacilou, pra falar a verdade. O Roger, o melhor momento da carreira dele foi no Botafogo, quando ele terminou aí a passagem lá pelo Botafogo. Ele tinha recebido uma proposta ali, ele tinha recebido uma proposta aí, Flavinho, do Corinthians, e estava praticamente muito bem Mas encaminhado. ele acertou pelo dobro. O Inter ofereceu um salário maior pro Roger, ele abdicou de um... Não só o salário, o tempo de contrato Também era 2 anos, depois tinha oferecido 1 ano. O Roger acabou optando pelo Inter. Ele deve estar extremamente arrependido dessa escolha que ele fez. Porque hoje ele chega no Corinthians diferente da condição que ele poderia ter chegado. Ele chega de fato hoje para brigar, talvez por uma vaga no time titular, mas hoje ele é banco. O Jô, Pascoal. Não, o Jô não, de novo não. Muda assunto, muda. Vamos dormir. Criticou. Vai falar do Jô. Vai falar do Jô. Pode falar do Jô, vai. Não, mas o Jô, eu critiquei, confesso, Abel, mas o seu Oswaldo Pascoal, que também... Não bota conta de ninguém, fica só na sua conta. Não. Eu não fui na sua, não. Eu não fui na sua. O senhor também falou. Eu não fui na sua. O senhor tem que ter a personalidade de assumir o que o senhor também falou. Eu, quando falo minhas besteiras, eu assumo minhas besteiras. O senhor criticou o Jô, sim. O senhor falou, vai acreditar no Jô. O Jô não joga pelo menos 6 meses. Não precisa me imitar, porque eu não falei isso. O senhor falava que o Casim tinha que ser titular. Olha aqui, o Casim é um horror de jogador. Vamos ouvir. Horroroso. Olha aqui, produção, o jogo foi muito ruim. Jogo ruim. E tava todo mundo querendo ouvir o Fábio Carille. Então vamos ouvir o Fábio Carille, o que ele fala depois do jogo do empate contra o Sport. Vamos ouvir o Carille aí. Eu valorizo demais o ponto aqui hoje, por conta dessas mudanças e uma semana de viagem onde pouco se treinou, né? Viagem desgastante aí para o Venezuela, a volta, não tendo treino na sexta-feira, enfim, né? Foi uma semana assim que a gente teve que ter muito cuidado, por isso eu valorizo. Eu nunca imaginava ser técnico de um Corinthians, como aconteceu, como está acontecendo, né? Recusei uma coisa... Vou repetir, o ano passado da China, que vocês iam me chamar de louco, se vocês soubessem o que foi. Teve outra esse ano e essa terceira. As que eu neguei, chegou. Trabalhar até 19 anos numa usina e não ter uma carreira brilhante como atleta, mais por falta de qualidade mesmo, que eu sei dos meus limites, mas mais cheguei a disputar 5 Brasileirão como atleta, mais pela minha disciplina e por ser um cara de grupo, sou muito ciente disso, e como técnico, assim, sonhava em chegar numa equipe grande, mas não por esse caminho. Grande parte da imprensa
Vou repetir. Grande parte da imprensa mente demais. Então, vou deixar bem claro. O que eu escutei do meu empresário até ontem, hoje eu não falei, que existe a possibilidade da chegada de uma proposta do Al Hilal. Existe, tá? Então, como se ouviu demais, que era meu último jogo na Venezuela, que eu já contratei o Rodriguinho e que não sei o que, um monte de mentira. Então, o que eu peço para o torcedor corintiano, tá? Que acredite no que eu falo. Não chegou nada oficial, não sei se vai chegar. A partir do momento que o meu empresário falar assim, Fábio, acertou, não vai acertar, eu passo a desistir do negócio, da possibilidade da chegada de uma oferta para eu pensar, tá? E vou repetir, grande parte da imprensa, não todos, mentem demais. Essa infelizmente vazou. As outras duas a gente conseguiu controlar bem, mas essa infelizmente teve uma enquete lá no país e na hora que eu fiquei sabendo dessa enquete, já fiz questão de chamar minha diretoria e explicar, né, para não ficar sabendo pela imprensa, né, e no final do treino da Venezuela já veio uma pergunta do Bruno em cima disso, que é normal, sai na televisão lá, com a internet hoje, com a velocidade que está, automaticamente vai chegar aqui no Brasil. Bom, o Carille falou, grande parte da imprensa mente. Falou 2 vezes. A primeira pergunta é, qual foi a mentira? Essa é uma coisa que a gente tem que saber. Em primeiro lugar, grande parte da imprensa mente. Qual foi a mentira? Salário? A gente falar do salário? A Ele proposta, falou do Rodriguinho. A do Rodriguinho pode ser, mas então ele tem que falar. Falou, olha, falaram que eu ia levar o Rodriguinho. Grande parte da imprensa mente. Mente o quê? Ele falou com relação à proposta. Ele disse que não é uma proposta, foi uma sondagem, porque não existe nada no papel. E tem gente dando até Vem cá, salário do cara. a imprensa, aí o Carille falou, a imprensa mente. Você acha que algum repórter acordou e falou o seguinte, olha, vou falar que tem uma proposta do futebol árabe pro Fábio Carille. Vou criar isso. Quem está no futebol, quem está no futebol há 3 meses, não precisa ser há 30 anos, sabe que nós só damos informações quando as recebemos. E só damos as informações Depois quando de checar, recebemos, quando são fontes quentes. Então pergunto de novo, a grande parte da imprensa mente no que eu não entendi. Eu adoro o Carille, só queria entender quem mente. O que foi mentido? Acho que ele exagerou, né? Porque grande parte da imprensa, bons e maus profissionais, tem em todo lugar. Inclusive no futebol também, né? Mas grande parte da imprensa mente, acho que ele praticamente generalizou. Eu tenho certeza que todo mundo aqui nessa mesa está tranquilo em relação a isso. Totalmente. Né? Inclusive foram entrevistar os pais dele, a Rede Globo. Sim, Globo Foi lá entrevistar os pais dele, o pai dele falou, olha, difícil. A mãe falou, ou não. Já ajuda e vai ajudar mais ainda. Ela falou. E o pai falou, difícil falar não. Ou também eu tô louco. Não. Ô Benja, sabe que nesse fim de semana eu conversei com 2 pessoas, né? Ligadas ao Corinthians. Foi antes do jogo com o Sport. E uma delas me disse o seguinte, olha, o sentimento no clube é que se realmente chegar a proposta, ele vai. Nós não temos como cobrir essa proposta de jeito nenhum, então, em relação a isso, já estamos, se sabe estamos pessimistas. Outra pessoa que eu conversei me falou exatamente assim, olha, Abel, até agora é muito blá 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 e não chegou nada concreto. Então as duas estavam dizendo a verdade. O meu entendimento, a minha interpretação é que houve a sondagem, né? Os próprios pais dele, lá como você falou numa entrevista pro pessoal lá do site, do Globoesporte.com, eles admitiram isso. Ele antes tinha falado, não tinha falado, se vierem 2 caminhões de dinheiro eu vou. Não chegou no papel, mas chegou. Chegou. Chegou a ele, de alguma forma. Não né? tem mentira nenhuma aí. Não, Eu acho que assim, o que ele está questionando é o seguinte, eu acho que, primeiro... Não vai passar pano aí, não. Não, deixa eu falar. Deixa ele falar. Vocês não esperam nem eu falar. Mas ele vai diminuir o tamanho da... Não, vou dizer o seguinte, acabei de conversar com 2 pessoas do Corinthians que estão envolvidas nesse processo todo. Uma pessoa acha que a proposta nem vai chegar. Uma pessoa importante acha que a proposta nem vai chegar. A segunda pessoa com quem eu conversei disse o seguinte, só teve sondagem, não teve nada específico e o Carille quer resolver isso, quer dar um ponto final nisso até amanhã. Não quer deixar a coisa se estender.
ele quer dar um ponto final. Se tiver interesse do futebol árabe, como é o nome do time lá do Al Bilal. Não, é Al Hilal. Tá igual. Al Hilal, é Vai isso? se ferrar do mesmo jeito, Pascoal. Com o Hilal, enfim. Se chegar a proposta, ele quer que ela chegue até amanhã e resolver essa situação. Porque acho que isso também o afeta, o atinge de alguma maneira, né? Então, essa é uma situação que ele está vivendo. Ele quer uma solução para esse caso. Sondagem teve. As pessoas perguntaram se ele estaria afim, se haveria uma possibilidade, e como ele sabe que existe a possibilidade. Só que entrou um segundo fator nesse processo, que é o Jorge Jesus, né? Que saiu lá do Poçante, time do Flavinho lá do Sporting, e agora aparece como um outro nome nessa corrida para o time árabe. Então ele quer uma solução até amanhã. O que eu entendo que ele ficou mais atingido, do Carille, pelas informações que eu tenho, é que foram a família dele, ao pai e à mãe dele. Por isso ele ficou chocado. Não, mas o Pascoal, não tem mentira. Não, mas ele ficou mas qual a impactado. mentira que Não, mas peraí. Eu acho que ele está confundindo um pouco as coisas aqui, não é gente. isso. Não, mas peraí, eu acho que ele está confundindo um pouco as coisas. Nas declarações que ele deu nessa entrevista específica, ele deixa bem claro que o incômodo dele, pelo menos da leitura que eu fiz, é a seguinte, que a mídia tem noticiado que ele já está certo com esse time e que até agora não houve, de fato, uma proposta concreta para que ele pudesse falar que sim ou que não. Ô, mano, Seria o último jogo. Sim, mas peraí. Mas ninguém travou isso. Aí então Será que não é o lance do Rodriguinho que ele fala que é mentira? Então, ninguém. ele associa uma coisa na Eu não vi em outra. lugar nenhum, em veículo de imprensa nenhum, comentarista nenhum, afirmar que foi o último jogo. Flavinho. O que ele já acertou. Flavinho, o que ele Corinthians já e Deportivo Lara disseram sim, que era o último jogo do Poderia Carille, ser o que ele já não voltava a dirigir o Quem Corinthians nem no disse? final de semana. Ele declarou isso depois do jogo, Eu não sei Flavinho. quem disse, juro, eu não li. Eu também não não li sei nada quem falou. na imprensa. Tem que perguntar porque é o pro Carille. seguinte, Eu não ouvi. existe uma coisa... A frase usada aqui só é o seguinte, a tendência é que ele saia. Pode ser. Ninguém falou. O problema é o Se seguinte... tiver a proposta, se ele pode confunde sair. Ele hoje. mesmo disse. Viu, Pascoal? Se confunde hoje. O que o Carille lê? Não sei o que ele lê. Mas ele deve ler... Sabe o que ele falou? Ele não lê nada. Então, se ele não lê nada... É aquela história do telefone sem fio. Chega porque assim, um blog... Ele fala que não lê, senhor Mário. Você acha que o cara não vai ler? Um blog de torcedor... Ele disse que é contra a mentira, porque Tava, vai inclusive, mentir. uma vez numa entrevista coletiva que ele falou que ele não lê nada. Mas claro que lê. lê. Um blog de Claro que lê. torcedor. Ou passam pra ele. Um tweet de, Aí é pior. de não sei quem. Então, gente, é o seguinte, hoje nós vivemos no famoso universo do famoso fake news, que ou você filtra o que você está lendo, e você esquece, separa o que é claramente um jornalismo amador, ou não jornalismo, fofoca, né? E separa do que é real, ou você acaba sendo engolido pelo que a gente chama de fake news. Porque, por exemplo, aqui nesta mesa, né, e nos programas desse canal aqui, ninguém, e somos muitos, hein? Não estou aqui defendendo, não é corporativo isso que eu estou fazendo, é corporativismo. Mas somos muitos aqui. Ninguém afirmou que, olha, é o último jogo do Carille. Ele já acertou. Não, mas o cara recebe uma proposta. A mãe fala, não sei o que, você fala, olha, pode ser que seja o último jogo. Tem algum erro nisso? Tem alguma mentira nisso? Eu só acho assim. Então o cara ouve o Galo cantar e não sabe onde e sai atirando pra todo Quando lado. teve a proposta do Flamengo, o Carille não falou, tem gente mentindo. O Andrés, por exemplo, falou que o Flamengo fez a proposta. O Eduardo Bandeira de Mello entrou aqui ao vivo com a gente e falou que era mentira. Não foi a imprensa. Teve do Atlético Mineiro. Teve. Não foi não foi a do Atlético, não foi a imprensa que falou que o Flamengo queria o Carille. Foi o Sabe Andrés. o que eu acho engraçado nessa história toda? O Carille declarou, eu li isso aí, acho que não foi no site, acho que foi no UOL, não lembro o que eu vi, que ele não lê nada, nada. Ele disse uma entrevista coletiva outro dia, Foi ao uma vivo. entrevista coletiva, né? Então, como é que ele sabe que grande parte da imprensa mente? Porque... Percebe? Como é que ele sabe? Se ele não lê, se ele não escuta, se ele não vê, ele não sabe. Porque a pior coisa que tem é quando alguém vem o tal do boca de graxa, como o Mano gosta de dizer, se ele leva lá uma informação. É a história do telefone sem fio. Ela chega já Desconectado. Ou então fala quem foi, cortado. entendeu? Porque é horrível isso, sabe por quê? O torcedor assiste isso e fica com raiva de quem? Da gente. Da imprensa. Exatamente. Eles são mentirosos. Então, eu acho que o Carille, ele foi muito infeliz. Muito. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que ele tá pressionado
pressionado. Ah, isso que eu ia falar. Concordo com você. Ele não é essa pessoa Ele é um que ele cara apareceu. super do bem. Super também do acho. bem, super Falei do bem. isso aí ontem no Central Fox. Concordo. Acho até que ele pode estar pé da vida com o pai e a mãe dele, e não com quem foi entrevistar, com o pai e com a mãe, entendeu? Pô, mas como é que vocês falaram um troço desse? Gente, eu falei pra vocês no telefone. Era pra ficar entre nós. Aparece a imprensa aí, a mídia, vocês estão falando. Eu acho que isso pode ter acontecido. Ah, mas o pai dele é bem simples, né? Eu sei. Mas e daí? O cara simples, sabe, tem que se tocar. O fato do cara ser Faltou simples ele avisar a não família. significa que ele é ingênuo. Ô, senhor Mani, A você pega um simplicidade repórter de uma bom de pessoa- papo, cara, dobra o pai do cara. Não sei. Então eu acho que ele deve estar chateado com a família, deve estar pressionado por conta dessa história e acabou falando que certamente ele não gostaria de falar. Pressionado e mexe com a cabeça uma proposta então, dessa que pode mudar a vida do cara. Eu disse ontem no Central Fox à noite. Eu acho que a próxima entrevista do Carille, ele vai refazer o que ele falou. Eu acho, pelo que eu conheço do Carille. Eu nunca vi o Carille pessoalmente. Eu já vi o Carille e tive o prazer de entrevistar agora ele de novo aí faz 3 semanas. Um cara, eu tô falando sério, o Carille é um cara excepcional. Cara do bem, humilde, simples, gente da mais alta qualidade. Só que aqui, num negócio que o senhor Mário falou, Abel, eu concordo. Eu só queria entender do Carille. Carille, grande parte da imprensa mente. Esquece Qual foi a mentira? Só isso. Eu não entendi qual foi a mentira. Eu posso dizer para vocês do que No eu Jornal vi, do que eu Árabe, vi. Eu não vi você nenhuma tava mentira. aqui. nesse Nós colocamos a foto do Jornal Árabe, tá a foto dele, tá a foto do Jesus, Não vi. do Jorge Jesus, tá lá. Tá lá, no Instagram do Alilau, tá a foto do Carille. Nessa corrida. Tinha um blog lá, não tinha, Flavinho? O que dizia o blog lá? Era uma outra enquete também, perguntava se o Palmeiras tinha Mundial. Tava dando 98% que não. Nossa, os caras começaram a começar engraçado, cara. Você, puxa, que engraçado. Nossa, eu não consigo parar de rir, cara. Olha como ele é engraçado. Nossa, eu não consigo parar de rir. Olha como é que eu tô rindo. Ele tá dizendo pra você Eu o que tô tinha lá. estudando pra quê? Eu leio árabe já, pô. Nossa, olha que engraçado. Não, que é. fala, Pascoal. Olha o silêncio que deu. De tão engraçado que ele é. Nossa, olha que espetáculo. Mas só ele ri. Ele acha Não, graça o e ele senhor mesmo Mani fala as também. coisas. O Mano tá rindo também. O Abel, não sei. Não sei se eu falo ou não falo. Fala aí. E dentro do que ele falou, do jeito que ele falou, parece que foi um negócio cru, não sei se cru é a palavra, foi só uma sondagenzinha de nada, tarará. Mas também não é assim, né? Foi aberta até a possibilidade dele levar os membros da comissão técnica, que em outras propostas não tinha essa possibilidade. E a gente sabe que o cara, para ir para um lugar desse, é importante. Claro. Ele tá com a equipe dele. Então, não foi um negócio assim, então, do jeito que ele quis passar, uma sondagenzinha. Não veio no papel concreto, mas que teve uma foi apresentado. Abel Neto, você é repórter também muito bom. Você acorda de manhã e fala, vou falar que o Borja está indo para o Atlético de Madrid? Vou inventar? Não dá, né? Ninguém acorda com essa vontade, então, Benja. Você não recebe a informação? Claro. Você não tem as suas fontes? Tem que apurar, né? Porque às vezes, de repente... Você tem que dar uma pesquisada para ver se é ou não é. A história da China. Ele falou que ele recebeu uma proposta da China. E não quis nem comentar os valores. Que é pra não... Alguém deu essa informação na época? Que ele Nós falamos que tinha uma possibilidade. Não vazou da forma como vazou essa. Inclusive, essa foi mantida em sigilo até aparecer aquela enquete no site. Que aí todo mundo ficou sabendo. A história da China foi bem blindada. Ninguém mentiu. A que eu falei foi a do Atlético Mineiro. Lembra que eu falei? Falou. Eu falei, a proposta veio e era o dobro do que ele ganhava no Corinthians. A do Flamengo? Quem contou A do Flamengo foi o Andrés. O presidente do Corinthians Foi o Andrés. Quem contou? Ninguém sabia. Aí que nós ligamos pro Bandeira de Melo, Abel, e o Bandeira entrou no ar. Falou, eu nunca liguei. Mas eu volto a dizer, Benja, eu acho que o Carille vai refazer essa frase dele aí. E até porque na própria entrevista que ele deu aí depois do jogo ontem, ele fala que houve 2 propostas há algum tempo e que ninguém ficou sabendo e que ele não falou. A da China, que era um monte de dinheiro que ele não quis. Para repetir, porque eu fiquei com um pouco de dúvida naquela resposta dele. Eu não sei se pode repetir ou não. O Marcelo Dottore. Cuidado com o doutor, hein? Dottore. Dottore. Com 2 T's. Dottore. Ele fala, Marcelo, então. Vocês na semana passada. Dottore. Vocês na semana passada disseram que o contrato seria de 2 anos, que receberia 25 milhões de reais. Sim. Dissemos, não podemos dizer? Sim. É uma informação que a gente tinha.
Não, mas eu repito, Benja, o maior incômodo do Carille é o fato, pelo menos ele ter entendido dessa forma, que grande parte da mídia já esteja o colocando fora do clube. Dizendo que ele já aceitou a proposta, de que ele já vai. A gente não está falando disso. Não, o Carille, ô Flavinho. Opinando nesse sentido. Não, mas o Carille, ele deixa claro, quando ele vai falar a respeito disso, inclusive ele cita a proposta, já estão colocando que eu estou levando o Rodriguinho. Ele falou, não existe nada, até agora não existe nada. Falou, meu empresário me comunicou da proposta, falou, existe um interesse. Comunicou da sondagem. A sondagem. Ele falou, a proposta ainda não existiu, porque não tem a proposta oficializada no papel. É isso que ele disse. Outra coisa que, acho que esses caras Mas ninguém faz sondagem, ninguém faz no papel, se não fizer uma sondagem antes. Aí que tá, Pascoal, mas ele está esperando de fato o papel timbrado. Todo mundo ele não nega se a dá o sondagem. direito de ser um comunicador, porque há ferramentas para isso, tem jogadores, atletas, técnicos fazem isso também, separar o que é opinião e o que é informação. Então, o senhor Carille, quando você assiste essa mesa aqui, dizer que, Pascoal, você acha que ele vai? Acho que vai. Acho que vai, acho que não vai, acho que não vai. Nós não estamos dizendo que vai. Que já deu, que a imprensa, a mídia não está dando como certa a saída. Estamos apenas opinando sobre aquilo que achamos que pode acontecer. Outra coisa, esse caso do Rodriguinho, então, o Rodriguinho tem uma possibilidade muito boa de jogar na China. Pode jogar na China. Não, mas é que falaram que ele já estava... Certo. E aí soltaram que ele... Quem é soltaram? Soltaram quem? O Carille. Quem é o... Gente, na declaração, a POC. que o Rodriguinho já estaria indo com ele. Agenda da imprensa. Hoje em dia, a possibilidade do Rodriguinho ir para a China não é pequena. É democrática das pessoas. É democrática, mas você pode escrever isso aí. Saber trabalhar com isso. Até pelo futebol que ele está jogando. A possibilidade do Rodriguinho jogar na China é grande. É grande. Presta atenção no que eu estou falando. Não vai para grupo com essa resenha. Vai ofuscar o Iniesta. O Iniesta está indo para lá? Também. Não, Iniesta foi pro Japão, né? Japão? É. Pô, que cena aquela do Iniesta sentado lá. Você viu? Cara... Deixa eu falar agora, porque não vai mostrar coisa nenhuma. Não vai sim, daqui a pouco tá tudo separado. O que foi a coisa mais legal do fim de semana foi a despedida do Iniesta. A mais emocionante. Foi mesmo, Mas hein? termina do Carille. Você iria, Pascoal? O quê? Você iria? Mercenário do jeito que você... 8 milhões de euros de luva. Salários... Não é 8 milhões de euros. De quem que você está falando? Do Rodriguinho? Do Carille? Carille, Eu é recebi a informação que seria 15 de luvas. Não. 15 milhões de euros? 8 milhões Não, de de luva, reais. Pascoal, tá louco? 15 8 milhões de euros reais. de luvas, você tá louco, Acho Pascoal? que são 8 milhões o valor total do negócio. 8 milhões de de euros luvas de e luva. salários, Tá maluco? o valor pacote. Gente, Você iria, né, Pascoal? o dinheiro não aceita desaforo. Nossa, Pascoal, hein? Eu sempre tenho a minha posição. Eu sou da seguinte opinião. Pelo Benja. Não, eu sempre tive essa opinião, vocês sabem disso. Eu acho que quando vem a oportunidade para você vender o jogador, o cavalo passou encilhado, monta. Se aparecer uma proposta desse nível, quanto que é 15 milhões de luvas e um zilhão por mês, 900 pau de salário. 1 milhão por mês de salário, que seja, 900 milhões, gente, não tem como. Se ele deixar o empresário dele levar uma parte do negócio, ele vai deixar depositado num banco aqui no Brasil, de 15 milhões, 12 milhões, aqui, depositado aqui, tá lá, 12 milhões. E mais o que ele vai ganhar lá, você não tem como dizer não. Mano, não iria? Não tem como dizer não. Não tem como. Pra China acho que não, Perdão. Arábia acho que não. Não iria, viu, Abel? Não iria? Não iria, cara, não iria. Eu ainda parabenizei o Zé Ricardo quando ele Ele vive numa colônia alternativa aqui, Riponga. Não. Sabe Sabe por quê, Abel? O negócio é o seguinte, cara. Ele é desapegado. de dinheiro. Não, o Zé Ricardo, quando recebeu uma mesmo, proposta para desapegado. deixar o Vasco e acertar com o mundo árabe, algo do tipo, ele estava num momento aí que ele estava numa crescente na carreira. Eu falei, agora, se ele faz isso, ele pode ganhar muito dinheiro, mas ele vai praticamente abortar a carreira. Então, em cima disso que eu quero falar pra você. Diga. Eu acho que eu iria porque o Fábio Carille, se ele sai do Corinthians agora, ele sai no auge. Só elogios de todo mundo, bicampeão paulista, campeão brasileiro. Com a baita porta aberta em tudo quanto é Porta canto. aberta, ele pode ir para a Arábia, ficar 3 anos, pode ter uma campanha pífia lá na Arábia. Quando voltar, tem 50 times querendo o Fábio Carille. E se, por exemplo, o Benja me perguntou no início do programa, o que você acha do Corinthians? Eu acho que o Corinthians tem que ser otimista. Vamos dizer que o Corinthians vá mal nas competições? Vai ter um monte de corneteiros, mesmos que cornetavam o Jô, o Wagner Love, etc.
Vão cornetar o Carille De também. novo, não. O Tite, eu lembro que mesmo quando foi campeão, tinha um monte de corintiano chamando de empatite, etc. Não, o Tite foi idolatro, você é louco. Não. E outra coisa. Então, só pra uma complementar, coisinha, que eu só vou explicar pra tô no você. meu primeiro dia, já tô folgado falando pra caramba. Não, tem que ser É que assim. você ainda não pegamos você ainda. Não vamos pegar. Falta só um pouco pra você ainda, vou dar um toque. É um pouquinho mais de falta de educação. Tô muito educado. Muito, aqui no programa não dá. Não, mas ó, eu não vejo. Falta Ô, de Abel, educação, falta eu não vejo no Carille, por mais que ele tenha vencido aí, que venceu, Só uma coisinha, mas eu acho que o Carille foi Carille... campeão paulista e teve um rapaz aqui que andou dando sugestão pra ele, pra montar o time, que o time tá lá, não sei o quê. Teve Inclusive, isso ele seguiu também. minha sugestão e tá se Não ia consagrando. chegar em lugar nenhum. Eu iria. Mas, ô Abel, por exemplo, Mas você vai quando o chamar Mano de Menezes... mercenário? Não, mas Eu peraí, também quando o falei Mano que ia, Menezes ele já faz tinha essa isso, o mesma- Mano Menezes você também consagrado vai? do jeito que ele é. O Tite consagrado do jeito que ele é. Filipão consagrado do jeito que é. Quando eles saem do Brasil para buscar talvez mais dinheiro num polo como esse, ele já tem um nome no mercado. O Carille, por mais que ele tenha conseguido aí um sucesso... Já tem nome, mano. Já tem. Não, ele tem um nome, mas Bicampeão peraí, paulista e gente... campeão brasileiro. brasileiro. O que ele precisa, mano? Ele tem vai de provar fato. o quê? Eu não estou questionando aqui o mérito do Carille, mas a gente não, Não, pode não, falar a que gente ele já tá é um falando que ele tem treinador nome. consagrado. Não. Ele não é um treinador. Ele tem gente, nome, como o Abel falou, pra voltar, Carille, eu acho se que ele, empregar o Carille, ele Tá é um numa cara hora jovem. linda pra ele sair, eu acho. Ó, o Carille é um cara uma proposta jovem. legal, Eu acho que eu ele acho. vai ganhar esse dinheiro que ele está pensando em ganhar agora nos 2 próximos anos. Pode ser que ele demore um pouco mais para ganhar, mas eu tenho certeza que pela capacidade que ele tem, mais cedo ou mais tarde ele vai atingir esse patamar. Mano, ele não vai passa, conseguir vencer. Não passa toda hora a carruagem. Como não passa? A Hora carruagem pra da eles. Cinderela não passa Corinthians toda vão hora, xingar. não. Não, mas passa? Congela o cara do jeito que tá hoje. Você tá falando que ele não tem nome ainda? Em um ano de técnico, ele já recebeu uma Eu proposta. falei que ele não é consagrado Não, ainda, que ele não- Flavinho. Tá bom, que ele não é Nome ele consagrado, tem, é claro mas que não é. consagrado, Então, mas ele já você tem nome, recebeu. ele não é um indigente. Já recebeu uma Ele já proposta do provou que tem Flamengo. capacidade. Já Do recebeu uma Atlético, proposta do da Atlético, China, da China, segundo Flamengo. E nós já estamos falando isso também. Aí nós não somos chamados de mentirosos, né? E ele ganhou Mas o que ganhou, era a quarta especulamos. força. Sim. É, ó, quem Já- deu o aqui, rótulo ó. de quarta-força Já ali, ó. especulamos Coisa aqui? até o Carille. Ó, o boneco ali, ó. Já especulamos até o Carille na seleção brasileira, verdade ou mentira? Sim. Com a ausência do Tite. Como assim? Então, como não é consagrado? Se ele tira assim, 2 ó, anos agora, Ele Eu já falei que tá ele no- não pode ter não acho a ainda, não. consagração de um Mano e de um Tite. porque ele não tem o mesmo tempo de Porque carreira. não tem o mesmo Mas tempo de carreira. hoje é um treinador Mas consagrado. Mas Porra. eu não iria. Eu não iria. Eu iria. Tá bom. E quando eu falei momento lindo, que eu já sei que vai ter um monte de corintiano, esse Abel Neto, tarará, filha da... mas é é um assim momento lindo pra ele. Pro Corinthians é ruim que ele sai agora. Eu acho que. Eu deve ter concordo os com o caras me raciocínio xingando. do Não, Mano. até que não. Eu Ah, acho- tem sim já. Eu acho Tem, que né? o Mano falou uma coisa que eu acho que Soldado vai rapidamente acontecer. Ele vai fazer no Brasil esse dinheiro que ele ia fazer lá. Você não está mudando para a Europa. Você Você não vai para os iria, Estados não iria? Unidos. Eu não iria. Nem para os Estados Unidos. Nem para a Europa, nem para os Estados Unidos. Você está indo para um país fechadíssimo, muito complicado para Todos os viver. técnicos brasileiros foram. eu Parreira, não iria. Zagallo, Abelão, Candinho. Altuori. Mas eles foram já consagrados, né? Candinho, Foram o rei da consagrados Arábia. já. Minelli foi também. Seu Minelli, Minelli. Carlos Alberto Parreira, foi técnico da seleção da Arábia. Eu não iria. Eu não iria. Entendeu? Eu acho que não. Deixa eu fazer uma Formando pergunta. tá Não, só uma não. coisinha. Se o senhor pudesse Ele ir, tá. o senhor iria? Tá boneco. Se o senhor pudesse ir, o senhor iria? 2 anos. Eu? É. Tá louco. 2 anos de contrato? Eu tô lá no Galeão. Agora, precisa ter. O que precisa ter é o seguinte: precisa ter aval, precisa ter garantias bancárias. Isso precisa ter. Tem que ir lá, preto no branco, entendeu? Olha, eu quero receber metade agora. Cadê garantia bancária? Luva na frente. Por tudo Isso eu sim, não isso eu iria. tinha que me precaver, porque lá parece que esse time aí, pra pagar, Deixa eu só perguntar não pro é uma rapaz, maravilha, o não. rapaz O Mani desprendido. tá rico. Hã? Não, O Mani tá rico. Lógico, o avô é que dele eu era não barão sou- do café, eu não sou deixou apegado uma ao herança dinheiro, milionária. Ao contrário de algumas pessoas. Ele não é, ele não é. Tô certo ou Paris, Ó, isso é verdade. Paris, Nova York, Como é que é o nome do Albert? carro importado, Albert, uísque de 12 mil reais a Só fazer uma garrafa. pessoa Tem despre- isso? Hã? Ô, Você acha pessoa, que tem isso? pessoa que não é Vinho apegada. top. Abel, Não tá- a gente tem uma- Convida, tá? a gente tem uma pessoa que não é apegada a dinheiro aqui. Quem? Flávio Gomes. Não, eu não ligo mesmo, eu troco dinheiro por coisas. Então, tá. Você iria numa dessa, não? Não, nesse caso aí do Carille para 2 anos de contrato, eu tô com o Abel, acho que ele é um momento bom para isso, porque ele volta, tá ele vendo, volta velho? pro Depende da quantidade. Pascoal. Na semana que eu falei, semana passada eu falei, eu era mercenário só pensava em dinheiro. Não é. Aí o Abel Neto chegou hoje e falou, eu iria. Ele falou, não, concordo com o Abel Neto. Sabe por quê? Porque Comigo eu na acho- sexta ele discordou. Porque eu acho o seguinte, qual é a opção dele, né? Entre ir para a Arábia Saudita e ficar no Brasil.
Eu não vejo o Brasil com esse jardim de rosas que o Mano vê, entendeu? Eu acho que fala jardim, se fala mar de rosa. Não, um jardinzinho mesmo, como se fosse um jardinzinho florido com abelhinhas e borboletas. Não porque a realidade do futebol... Você curte uma taturana? A realidade do futebol brasileiro, ela não é tão rósea assim, entendeu? É isso que o Abel tá falando também. Daqui 2, 3 meses o Corinthians começa a perder, acontece alguma coisa, o cara pode... Deixa eu te falar uma coisa. O Flamengo fez uma proposta pro Renato Gaúcho. Isso quem me contou é uma pessoa que conhece muito bem o Flamengo. Depois eu conto pra vocês aqui qual foi a situação. A proposta do Flamengo pro Renato Gaúcho era de R$1 milhão por mês. 1 milhão. Tá? R$1 milhão por mês, num contrato de 2 anos, ao final do contrato dá quanto? 24 milhões. Tá. E quanto é a proposta do mundo árabe pro Caribe? A gente não sabe. Não. É o que tá todo mundo especulando. A informação que chegou mais ou menos pra mim é menos que isso. Então. Dava quase 900. Exatamente. O Mano tem razão nessa história. Adiantado. O Mano tem razão. 15 cruzeiros não precisa sair do Brasil, se esconder na Arábia, desaprender. O Flamengo ofereceu. Pô, mas não sei se paga. O Flamengo, depois eu te conto. Não, tudo bem, então pode até pagar. Não, o Flamengo hoje paga. Mas quantos clubes do Brasil pagam? Não pagariam. Aí é que tá. Então é o seguinte, ao invés de ficar 2 anos clausurado na Arábia Saudita, assina com o Flamengo. Pô, tudo bem. Assina com o Flamengo. É o mesmo dinheiro. Por que eu vou ter que sair daqui para ir para a Arábia Saudita? Pra que eu vou ter que fazer isso? Porque aí... Isso é uma garantia que você vai ter o dinheiro. Aqui, por exemplo... Peraí, que garantia? O Flamengo tem uma canseira para receber lá daquele time do Brocador até hoje. O Flamengo tá pagando todo mundo em dia. Você sabe que o faturamento do Flamengo, nesse ano, no ano fiscal de Flamengo e Roma, foi superior à da Roma? Gente, vocês dão tudo. O Flamengo ele perde 3 jogos e é mandado embora. Mas você tem um contrato. Gente, vocês cortaram o que eu falei. Quem te garante que ele vai ficar lá também 2 anos? Espera só um minuto, você corta o que a gente fala. Eu não estou falando que a garantia... Eu estou falando que a garantia é o seguinte, que ele ir para a Arábia Saudita é aquilo lá, 20 pau, 25 pau, seja lá o que for. Aqui, eu duvido que o Flamengo ia pagar R$1 milhão pro Carille. Eu duvido. Pro Carille, por exemplo, eu duvido. Segundo, no final do ano tem eleição no Flamengo. Quem diz que o próximo presidente fala assim, não, eu quero o Carille e vou pagar R$1 milhão por mês? Arábia Saudita, você vai, faz, realiza... Acabou, a tua vida tá tranquila. Às vezes tem problema para receber. Tem muita gente que eu falei que receber. A garantia bancária. O Flamengo não recebeu até hoje do Hernani Brocador. Sim, tá na FIFA. E o empresário do Hernani Brocador é o mesmo do Carille. Então. Sabia? Não. É o mesmo empresário. É o Paulo Pitombeiro. Então ele sabe com quem ele está lidando, né? O Magrão não está envolvido nisso aí também? Não sei. O Magrão é intermediário, Pascoal. Ele pode estar fazendo a ponte aí do Al-Hilal com o empresário. Que não receba os mesmos 24 milhões. Que tenha recebido uma proposta de 700. Quanto que dá isso por mês? 700. Não. Pode 700 por mês, 700. Não. Quanto dá isso ao final de 2 anos de contrato? Quase 17 milhões. Já não são 24. Gente, mas... Caramba! Cara, quando tá na alta, o cara quando tá voando, tem que fazer bons contratos. Vocês, não, o cara quando tá bem, quando o cara tá super valorizado, tá bem, tem que ser ele não fizer os bons contratos, velho, quando a maré vira, ferrou. Eu não acho que ir para a Arábia seja fazer um bom contrato. É isso que eu acho. Entendeu? Respeito a opinião de vocês. Eu não acho. Não, é um bom contrato, não é um excelente contrato. Com o status do Carille que ele goza hoje, com o status que ele tem, eu não iria. A menos que, por exemplo, o Tele Santana, quando ele saiu do Brasil para ir para a Arábia, ele cansou de contar isso aí. Quem? O Tele Santana. Ele chegou e falou assim, fizeram uma proposta para ele, igualzinha a do Carille. Aí ele chegou e falou assim, olha, para não ser indelicado com o pessoal e dizer não quero, ele falou assim, eu vou pedir uma grana que os caras não vão me dar. Os caras deram. Aí ele foi. Numa situação dessa, ok. Se o cara te oferece por tempo, ao invés de você ganhar 24 milhões, você pede 100 milhões de reais. O Carille pode fazer uma conta. Aí você vai, pô. Agora, por 24 milhões, você vai ganhar um pouco menos aqui no Brasil, mas você vai estar morando no Brasil, gente.
Aí toma 3 piaba, burro, idiota. Contrato, mas isso Os vai ter lá contratos de treinador também. Não tem. Olha, se o treinador não está disposto a ouvir críticas da arquibancada e da mídia, ele não pode ser treinador. Não pode ser. Porque não existe lugar no mundo que o treinador não receba críticas. Todo lugar tem. Alguns com mais são mais acentuados, essas críticas, e outros lugares menos. Mas tem. Os caras respeitam mais da... Ok, se ele tiver a possibilidade de ir para a Europa, legal. Pelo mesmo dinheiro entre ficar aqui no Brasil e ir para a Europa, eu iria para a Europa. Eu concordo. Primeiro que você vai morar na Europa. Segundo, que você vai estar em contato com o melhor futebol do mundo. Terceiro, que você não vai voltar. Exato. Não é o mesmo dinheiro, não. Na Arábia é mais com- dinheiro, muito mais. Do que da do que do Europa? Flamengo. Não. Arábia, Flamengo. Eu Não, concordo. eu estou dizendo o seguinte, eu não disse em momento algum que o Flamengo ofereceu R$1 milhão para o Carilli. Sim, foi. Eu não disse. Mas ninguém falou que você eu falou. sei, não, eu estou falando porque... Você falou o Renato Porque tem Gaúcho. gente que vai botar isso. Eu disse que o Flamengo, eu tenho fonte quente, que o Flamengo ofereceu R$1 milhão para o Renato Gaúcho. Talvez não oferecesse a mesma quantia para o Carilli. Olha, 1 milhão é para o Renato. Para você, Carilli, é 700? Não sei, estou conjecturando aqui. Mas isso eu estou afirmando. Foi 600. O Flamengo ofereceu Flamengo foi 600. R$1 milhão Carilli. para o Renato Gaúcho. O Atlético isso eu também. falei. Entendeu? A do Atlético foi isso. Eu concordo com 50% que você falou. Concordo. Plenamente. É que eu sou um cara prático. Cara, se eu tenho a oportunidade de poder resolver a minha vida naquele momento, eu não quero correr o risco de não ter mais essa oportunidade. A gente não sabe como é a vida. Mas se o cara acredita no potencial dele, Tudo bem. se ele confia no taco dele, Tudo bem. ele fala, eu vou aguardar um pouco mais porque eu tenho potencial para ganhar esse dinheiro atuando aqui no Brasil ou quem sabe na Europa. Tanto Então, é que ele recusou a proposta da China. 2 vezes. E ele disse, ele mesmo falou na entrevista, se vocês souberem quanto foi, vocês vão me chamar de louco. Ele não falou isso? Sim. Então, provavelmente ele pensou como o Pascoal, Eu como respeito. o Sormani está falando agora. Ô, Abel, Eu iria. eu respeito a opinião de todo mundo. O cara não quer ir, tem todo o direito. Agora, também não pode criticar o cara se ele quer ir. Não, claro, isso daí Porque é ele tá criticando. Não falei que você está criticando. Não, tem gente um direito, é um direito que ele tem também. O que eu estou querendo falar é o seguinte, eu se tenho a oportunidade de resolver minha vida, a minha não, né? Vou resolver a minha, da minha família e de todo mundo. Em 2 anos, tá ali, preto no branco, tudo certinho, vambora, tá aqui, é tanto. Como é que eu não vou, cara? Explica pra ele, olha pra ele. Eu vou chegar no dia seguinte. Não, eu Olha não pra iria, ele. eu não iria. Olha pra dinheiro não é ele, olha tudo. pra ele. Não, mas Olha eu não pra iria. ele. Mas eu não iria. deixa eu falar, Eu acho que ele pode ganhar essa grana que ele vai ganhar em 2 anos, talvez em 4 ou em 5, mas tendo talvez aí uma trajetória muito mais importante e significativa do que assumir um time na Arábia. Com todo mas respeito. vai poder lá e vai talvez. aprender. Vai Também disputar pode um não. futebol Peraí. semi-amador, não vai acrescentar nada na carreira Ou dele, vai aprender, absolutamente nada. Ele vai estudar que jeito o futebol, Pois é. Não, vai botar concordo. em prática com quem? É só vai dinheiro. jogar exatamente. É férias remuneradas. Que Concordo. férias. Você não sabe o que vem depois das férias. Se tem um cara sentado na sua cadeira. Concordo. 2 anos você fica fora. Concordo plenamente. É, eu Agora, queria, também não há uma certeza que se ele pega um Flamengo, um Atlético, um Palmeiras ano que vem, por exemplo, que pode, espero que sim, que eu torço muito pelo Carilli. Mas quem ou tem a certeza que vai tudo dar certo? Não é uma certeza, Benja, mas pela escassez de grandes nomes aqui no futebol nacional, sei. eu acho que o Carilli tá na crista da onda. Carilli, Renato Gaúcho, Mano Menezes, Abel Braga, são os 4 top do Brasil. Sim. Os 4 são os tops. Não, mas não estou negando. Então, mas Agora, pela não há escassez de uma grandes certeza. técnicos, Benjamin, esses 4, eles não ficam desempregados, Benja. Não ficam. Ele pode fazer um mau trabalho eu no não falei Flamengo, isso. vai pintar a proposta, sei lá, do Santos. Se não for do Santos, vai pintar a proposta do Cruzeiro. Se não for do Cruzeiro, vai pintar a proposta do Atlético Paranaense. Fica no pinga-pinga. Mas você não tá falando que o importante é dinheiro? Sim, mas por... É melhor ficar no Do pinga-pinga Grêmio, no Brasil enfim. do que morar na Arábia, pô. Eu não. Eu acho. vou parar, eu faço 2 anos, acabou, eu volto Você não tem garantia. tranquilo. Primeiro, lá você não tem garantia que Eu vai acabei receber. de falar que tem que fazer Segundo, a garantia. tudo pra- lá garantia. você não tem garantia que você vai ficar empregado 2 anos. Os caras podem te mandar embora. Tudo bem, tem a multa. Ou então, mas o mesmo vale pro Flamengo. E outra, Tem, porque aqui Benjamin? não se faz mais multa. Claro E, ó, que faz. sabe Dá um quanto- salário só. Você tá louco? A multa do Carilli sabe quanto que é? Ah. 300 mil reais. E como é que salário. você sabe que lá tem um contrato os caras inteiro? Lógico que Aí porque você vai os mandar caras não botar, vão pra não, lá. você vai Mas fazer ali, contrato, ali o vai. grande problema, Benja, ali o grande problema não é só o simples fato de não receber. Ele está indo para uma Arábia Saudita, que você sabe muito bem a complexidade para que você possa sair do país caso alguma coisa dê Mas eu errado. não estou discordando, eu estou falando pra você, iria única e exclusivamente para um negócio chamado dinheiro, só. Então, mas De é uma resto, eu situação não tô que discordando de você vocês. precisa avaliar até que Foram ponto vale a pena. vários. E não teve foram tantas. vários? Essas dificuldades que vocês estão chamando a atenção para elas, cara, não são tão comuns assim, mano.
Vê todo mundo que foi para a Arábia Saudita e voltou rico. Tem casos... Teve um problema com o Rivelino teve um lá. problema com o Rivelino lá. Não, o Rivelino foi lá atrás. Teve um problema Mas- com O Jobson ficou lá preso um mas tempo. teve a Onde história ele ficou mas preso teve lá? a história do doping, teve a história do... Não, que ele se recusou a fazer o negócio. Ele se recusou a fazer. Mas diante das circunstâncias que ele Agora, disse, pega eu também a quantidade recusaria. de gente que foi lá pro Arábia O Marcelinho Carioca teve problema para poder sair de lá. Se não fosse o Itamaraty, ele Marcelinho estava lá Carioca até teve hoje. problema em vários lugares, inclusive aqui no Brasil. Agora, o que você faz? Pega a relação, tá pegando pega a pé do relação, Marcelinho. Não, pega a relação ninguém. dos O cara treinadores. devolveu o quem já passaporte. A foi, enorme quem já relação foi, dos voltou. treinadores que passaram por lá. O Carlos Roberto Parreira Teve problema lá? cansou de ir para ser técnico Foi, da voltou seleção da várias Arábia. vezes. Quantas vezes Candinho ele- foi técnico de time e técnico de seleção Quantas na vezes eles Arábia. tiveram problema? Zagallo. O Zagallo foi para lá. O Abelão tem até casa lá nos Emirados Árabes. Não, é diferente. Sim, Não é tem Arábia lá. Saudita. Sim, mas Ele tá trabalhou lá na em Arábia Abu também. Dhabi, lá, Dubai. Exatamente. O- A Arábia Saudita é outra coisa. Quem mais que trabalhou lá? Um monte de gente trabalhou. Até o PC Guzmão trabalhou lá na Arábia. Gente, eu acho Ainda que mais, se tiver... hoje, o Pascoal, a FIFA, ela Ela é muito ela é muito dura. rigorosa com esse tipo de coisa, de tolher o direito de trabalhar, irregularidades. Ela tira as seleções de uma Copa do Mundo, se acontecer coisa muito grave, entendeu? Então, não acontece mais. Hoje tem muita norma, tem muito regulamento internacional que os caras são obrigados a cumprir. Eu conheci também não um acho a Arábia treinador. Saudita nada demais. Eu acho conheci um país treinador, chato, só contar para horroroso, vocês uma história rapidinho. Um treinador que foi brasileiro, que trabalhou na Arábia. E ele me contou uma história assim: Pascoal, tinha dia que eu tinha uma saudade, uma vontade de ir embora, porque eu só treinava no final da tarde por causa da temperatura, tem que treinar no final da tarde e tal. E a gente, puxa, me dava uma Espera só um angústia. minuto, isso você tem em qualquer lugar. Tá. Quando você Deixa eu muda, só contar a você história. não tem vontade, às vezes, Não. você não tem saudade de São Deixa eu Paulo só contar também? uma história Que pra nós você. estamos do lado. Aí o cidadão falou assim, eu tenho mas pra comparar, uma né? angústia de Mas é voltar. uma história que ele vai falar. Aí ele falou pra mim assim, mas eu chegava em casa, eu levantava o colchão e via aquele monte de dólar assim, eu falava, não, vou ficar um pouco. Lógico, é um sacrifício que vale a pena, gente. Cara, não é que o cara vai ganhar uma graninha. Se fosse pra ganhar uma graninha, lógico que não vai. Gente, o cara botar hoje o que eles vão colocar... Quantas pessoas têm hoje a oportunidade de, em 2 anos, resolver todos os Então, deixa eu problemas te fazer uma pergunta. financeiros, seu e da sua Deixa eu te fazer uma Fala pra pergunta, mim. Por então. gerações, não? O Carille, Alguma geração. Se tiver cabeça, por gerações. O Carille, nessa entrevista coletiva, ele disse que ele recusou 2 vezes 2 propostas aí milionárias, fantásticas. Como o Abel falou, até inclusive mencionado por ele. Ele, se dissesse os valores ali, a galera ia falar, você tá maluco de não ter aceitado. Por que ele não foi? Por que ele não foi? Primeiro ponto. Segundo, não podia o levar- que faria ele rever esse conceito? Já que o Pascoal falou, passou o cavalo encilhado, monta, porque não bate de novo na porta. Bateu, Pascoal. Bateu. Isso É é um cara que tá frase por cima, o cara tá na crista da onda, é um cara que tá sendo extremamente cogitado em qualquer clube. eu falo por mim. Não, Ele não, perguntou, tudo bem. Pascoal, o que você faria? Mas do da China ele Eu, não se foi. aparecer a chance, eu... Não, tudo bem. Mas você disse Mas que você disse que o o cavalo passa uma vez novamente. encilhado. Não é verdade. Se passar, monta. Da Não, é mesma verdade. forma, Não, é da verdade. mesma forma, ele recusou 2 propostas de times brasileiros para ganhar o dobro ou mais do que o dobro do que ele ganhou no Corinthians. Não, pois é, por que ele não bem, as saiu? coisas estão Então a aparecendo. questão não é Mas só quando dinheiro, o bem. Pascoal fala, o China, cavalo a questão encilhado não é é só o dinheiro. momento, não é exatamente a A da proposta. China- O momento do parece que cavalo a da passar é China- O agora. cavalo passa 2 vezes. A da China parece que o Essa problema... passa, passa. O Ele disse que não passava, o passou. problema da China é que ele não podia levar a comissão técnica que ele queria levar. No Flamengo ele poderia, no Atlético Mineiro também. Do Flamengo eu não sei te falar e do Atlético Mineiro eu não sei. A única coisa que eu sei do Atlético, eu não sei isso. Eu sei que teve uma proposta. A do Flamengo, o Andrés falou que teve. O Bandeira de Melo falou que não teve. Então eu não posso falar. E outra, Benja, essa situação do Carille está um pouco mais complicada, porque parece que está entrando areia aí. Porque o técnico favorito para assumir o comando ali do Al Hilal é o português. É o técnico favorito. Por isso que ele quer uma solução O até Carille, amanhã, teoricamente, é um plano B. Ontem, talvez também naquele momento lá que ele tenha ficado com aquela fúria momentânea, é porque também entrou um segundo nome. E, aliás, já tinha um segundo nome, né? Que é o Jorge Jesus. Esse cara já estava sendo cogitado, inclusive quando vazou a notícia. Estão correndo Tinha uma enquete no paralelamente. jornal. Estão correndo paralelamente. Né? O Carille é muito mais técnico que aquele nó cego lá, hein? O cara lá expôs o grupo de jogadores ali. Ele teve uma briga com o presidente. Também. O Teve uma briga com presidente jogou os jogadores pra torcida e o técnico na hora do vamos ver também falou, opa, não é comigo. É. Opa, tá pulando fora. E ele saiu. É. Eles estão aí correndo paralelamente. Por isso é que o Carille quer uma definição desse caso até amanhã. Se ele tiver a definição até amanhã, se for... Mas qual a definição? O que falta? Então eu não entendi. O que Se falta? tiver uma proposta concreta até amanhã. Não tem? Não quero mais. Não Tá, vou e se ouvir mais tiver nada. proposta concreta amanhã? Vamos analisar.
Foi o que ele falou lá. Se a proposta chegar, vamos analisar. Outra coisa também que a ele gente quer tem que definir isso refletir. o mais rápido possível. Outra coisa que a gente tem que refletir também é o seguinte: os agentes hoje são pessoas importantes ligadas a jogadores e treinadores. E esses caras conhecem o mercado melhor do que ninguém. Melhor do que qualquer treinador e melhor do que qualquer jogador. Esses caras conhecem o mercado. Então recebeu uma proposta primeiro da China. Não foi. Recebeu uma proposta do Flamengo. Não foi. Do Atlético. Não foi. Aparece essa, o empresário vai falar para ele: escuta, companheiro. E aí? Não fala, então, essa é uma pressão. Não fala não, não fala não. Pô, Vou dizer pra você, eu acho que pode falar. Não fala não, pô, senhor Mano, eu vou te falar, você pode perguntar, os bons empresários, o empresário do Carille é um cara que está super bem aí, que é o Paulo Pitombeira. Ele é empresário do Roger Guedes, ele é empresário do Carille, ele é empresário do Hernani Brocador, ele é empresário do... Oh, meu Deus, o Roger Guedes, eu já falei. Falou. Tem mais um aí importante. Ele é empresário do Ricardo Goulart, que está na China. Então é um cara aí que está aparecendo aí que dizem aí, eu não o conheço pessoalmente, mas que é um cara muito bom. O bom empresário não força nenhum atleta aí. A última palavra sempre é a do jogador, a do treinador. Mas eu acho que o cara só expõe, fala, você tem isso aqui. Mas eu acho que por exemplo, ele é parte interessante. Não estou dizendo exatamente o Pitombeiro, que eu não conheço. Estou dizendo que o empresário, ele é parte interessada no processo, porque ele tem comissão. Ele ganha alguma coisa em cima disso, tá? Lógico que ele vai deixar pro treinador ou pro jogador decidir. Óbvio que sim. Mas eu acho que ele opina. Ele vai dizer para ele, por exemplo, ele pode dizer o seguinte: olha, não sei se vem outra não, hein? Não sei se vem outra. É o teu momento. Isso pode ser dito. Isso pode ser dito, exatamente. Mas isso não é pressão. Não, isso é uma... Você tem que ter o bonzinho e o ruimzinho. É uma forma de pressionar, porque ele está dizendo pro fulano que, olha, talvez não venha outra. É uma pressão. É uma pressão. Quer dizer, aqui eu estou especulando, não estou dizendo que isso aconteceu com o Carille, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa que a gente tem que levar em consideração em relação a isso. Mas, enfim, cada um e vocês iriam, eu, sinceramente, não iria. Eu acho que o Carille ainda vai aparecer coisa muito melhor do que isso. Você estava falando do técnico português, perdeu a Taça de Portugal, né? No final perdeu, foi uma vergonha. Também, 2-1. Os caras não andaram, hein? Não, o Sport entrou derrotado, né? Tudo que aconteceu já na semana, com invasão de torcedores, agressões e tudo mais, o Sporting entrou derrotado na final da Taça de Portugal. Se eu sou qualquer clube hoje, tem o Jorge Jesus e tem o Fábio Carille, hoje, eu contrataria o Fábio Carille. Um treinador que em 1 ano e meio ganhou 2 campeonatos paulistas, um campeonato brasileiro, e com um time que não era tido como o favorito, como o melhor de todos, eu levaria. Eu levaria você, Abel Neto, o repórter. Eu também, ainda mais um time que era considerado a 4ª força. Não é? Sim. Não tinha bons jogadores, mas não tinha nenhum grande craque, né? Como tinha, por exemplo, ou eram considerados Palmeiras, Flamengo e outros times, e o Corinthians foi lá e engoliu todo mundo. Aliás, um primeiro turno espetacular e inédito. Fábio Carille, sem dúvida nenhuma. E você? Eu acho que hoje o Carille até por ser mais aglutinador, né? É um cara que tem mais esse poder de aglutina, né? Tem mais esse poder de ter os jogadores em torno dele. O Jorge Jesus não mostrou isso no Sporting. Até porque... O Jorge Jesus é parente nenhuma com essa história. O Jorge Jesus é parente do Gabriel Jesus ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Parece que tem uma distância. Eu contrataria o Jorge Jesus. É um cara muito vivido, tem uma larga experiência no futebol, foi campeão português com o Benfica, fez campanhas com o Benfica na Champions muito boas. É um europeu, antenado com o futebol europeu. Eu contrataria o Jorge Jesus. Eu contrataria. E você, Gomes? Eu não sei que esses times da Arábia ambicionam. Não, eu falei se você fosse contratar um time, tá? Se eu tivesse... Você é o Sheik Abdullah A. Gomes. Porque a única coisa que eu concordo com os colegas aqui que acham que ele não deve ir é a irrelevância do futebol árabe, né? Então, quando eu vejo que esses caras... Porque se essa proposta fosse da Europa, por exemplo, um time italiano, muda totalmente o cenário. Quando o mundo árabe, digamos assim, contrata, seduz jogadores e técnicos do Ocidente, o faz apenas pelo dinheiro, não por projetos mirabolantes. Porque quero transformar o Al-Bilal, que chama? Al-Hilal. O Al-Hilal no maior clube do Oriente Médio ou do mundo, sei lá o quê. Tem um projeto. Mas não, o projeto desses caras é gastar dinheiro
com um brinquedinho. Gente, com um brinquedinho deles. Parreira em Estão falando de uma 82 foi demitido no meio da Copa do Mundo. Sim. Não, ainda que Copa do Mundo, seleção, você dá a um treinador a chance de dirigir uma seleção numa Copa, que muitas vezes o cara não tem. E outra né? coisa, aquele lá, Mauro Parreira já tem nessa Copa do Mundo, o Príncipe entrou lá, não queria deixar o time sair, mandou o time Então, sair. se tivesse um time de futebol, se eu tivesse um clube de futebol no mundo ocidental e tudo mais, eu contrataria o português. Você puxa a sardinha. Gomes, sardinha. Mas, ó, né? o Carille, Olha gente, não aqui. se esqueçam, é um apóstolo do Tite, hein? Olha aqui. Manja muito. Bom, pra Manja encerrar muito. esse assunto aí, pra gente encerrar esse assunto, o jogo ontem foi mas muito ruim. Mas o divertido foi na entrada dos times em campo. Tadinho, né? Olha lá, olha o mascotinho lá, o meu menino. Olha o que aconteceu com ele, Abel Neto. O Corinthians foi entrar em campo, o Sport foi entrar em campo, os times estão lá, o menino tadinho foi falar oi pra mãe, ela tropeçou e caiu no símbolo Do esporte. Mas